Segura essa aí, torcedor vascaíno, porque o Vasco acaba de acertar com uma joia até o final de 2028. E além disso também, o que Andrei Santos falou sobre voltar pegou todo mundo de surpresa. Fica atento, fique ligado, porque esse Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira, chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Um vídeo que chega para fechar esse dia com chave de ouro. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e aquele nosso Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva, ajude o crescimento do nosso canal, ajude o crescimento do nosso trabalho, venha fazer parte da nossa família, além, é claro, de se inscrever, deixe também o seu like, hype este vídeo, pois tudo isso é de suma importância para que o nosso canal siga crescendo aqui dentro da plataforma do YouTube. Então, conto com você. Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre a mudança em São Januário, que aconteceu durante toda essa sexta-feira, um passo fundamental exatamente para esta grande novidade que teremos aí nesse próximo dia 28, na partida contra o Internacional dentro do nosso Caldeirão. Hoje foi retirado de forma completa a antiga grama de São Januário. A diretoria iniciou essas mudanças na última segunda-feira, onde foi iniciada a remoção do antigo campo, e foi finalizado hoje, quinta-feira, essa remoção, tá? O Vasco segue o cronograma que foi montado para a troca completa do gramado de São Januário. A diretoria fez um movimento para eliminar as mutações presentes na grama, que promoviam aí mudança de cores, né? E pioravam o aspecto estético do estádio. A troca e a manutenção ela é feita pela empresa Green Life. A reforma ela ficará pronta até o próximo dia 28 de novembro, que é a partida que o Vasco terá contra o Internacional dentro do nosso Caldeirão. Além do Inter, o Vasco ainda tem a partida contra o Mirassol também pelo Campeonato Brasileiro antes do término do campeonato. E pode ter ainda a final da Copa do Brasil acontecendo em São Januário, caso elimine o Fluminense na semifinal, jogo que será no Maracanã. Inclusive, esse foi aí o principal motivo, foi o grande motivador internamente do Vasco da Gama para que essa mudança acontecesse, né? Para fazer com que houvesse essa troca dos gramados do nosso Caldeirão. Essa nova grama utilizada está sendo colhida em uma fazenda em Saquarema. O plantio dessa nova grama será iniciado nesta sexta-feira e tem previsão para ser finalizado até esse próximo domingo, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Um dos motivos, tá, que fez com que o Vasco da Gama optasse pela troca do gramado nesse momento é que essa nova grama poderá ser reaproveitada em um outro local após o início da reforma de São Januário. Ou seja, o Vasco inicialmente ficou relutante, né, com essa troca, até porque a expectativa é que o Vasco inicie uma reforma em São Januário no ano que vem, ou seja, o Vasco iria trocar o gramado agora no final do ano para daqui a alguns meses ter que tirar tudo, remover tudo por conta da reforma de São Januário. Então, o Vasco não vinha com muito sentido a possibilidade de fazer essa troca completa do gramado, porque já teremos a reforma acontecendo. Só que o Vasco entendeu, né, internamente que mesmo com a reforma de São Januário, essa nova grama que será colocada no nosso Caldeirão, ela pode ser reaproveitada futuramente no CT Moacir Barbosa ou até mesmo no CT de Caxias, onde a base e o futebol feminino costumam realizar os seus treinos. Então, isso fez com que o Vasco da Gama internamente entendesse que a troca seria, sim, benéfica e por isso está acontecendo. Então, informações bem legais, bem importantes, né, relacionadas aí
essa grande mudança de São Januário. Show? Gostou da informação? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Falando em informação boa, tivemos aí hoje uma grande notícia relacionada a um cria da base do Vasco da Gama. Calma que ainda não é sobre Andrei Santos, né? Um outro cria que é o Alex Bruno. Alex Bruno, para você que não sabe, é um atacante de 17 anos de idade que o Vasco da Gama contratou inicialmente por empréstimo junto ao Avaí para o time Sub-17. É um jovem jogador baiano que chegou ao Vasco da Gama e em pouco tempo se tornou o titular absoluto do Sub-17 do nosso Cruz Maltino. Um jogador que, inclusive, num jogo que aconteceu recentemente contra a equipe do Flamengo, colocou o jogo embaixo do braço. Hoje, tivemos a informação que esse atleta ele foi contratado em definitivo pelo nosso Cruz Maltino. Um baita acerto do Vasco, tá? Mais um nome que o Vasco da Gama contrata de forma definitiva para sua categoria, através de um trabalho de captação realizado, né, liderado pelo diretor executivo, o gerente de base Rodrigo Dias, ele que inclusive assumiu diretamente as negociações e pela confiança que ele passou, tanto o jogador quanto o staff dele preferiram, né, fechar com o Vasco ao invés de Inter e Grêmio, que estavam na disputa desse jogador chamado Alex Bruno. Um atleta que assinou um contrato até agosto de 2028. Um jogador que tem como principal característica a velocidade, mas também é um jogador muito intenso e de boa finalização. E inclusive em Santa Catarina, local, região onde ele nasceu e cresceu, não à toa era um destaque do Avaí, o Vasco tirou ele de lá, ele era chamado de Garrincha. O Alex Bruno ele tem as pernas um pouco arqueadas, né? Então isso fez com que automaticamente, desde muito novo, ele fosse chamado exatamente assim, de Garrincha. Uma ótima captação do Vasco da Gama, um grande jogador que chega aí para ajudar e reforçar, né, a base do nosso Vasco. É um jogador de muito destaque, uma joia, uma grande notícia, que assinou um contrato com o Vasco até o final de 2028. Boa notícia? Eu achei simplesmente sensacional ter Alex Bruno no nosso Cruz Maltino. Show? Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. E prosseguindo, em direção aí ao último assunto desse Boa Noite Gigante, um pouquinho mais curto do que normalmente é, falar sobre Andrei Santos, né? Estamos tendo aí acontecendo os treinos de preparação da seleção brasileira para os jogos que irão acontecer contra a Tunísia e Senegal, mais 2 amistosos de preparação para a Copa do Mundo de Clubes. E durante, né, amigo vascaíno, esses jogos, o Andrei Santos, durante essa preparação para as partidas, melhor dizendo, o Andrei Santos, ele se manifestou, ele se posicionou em uma entrevista coletiva e falou sobre o nosso Vascão. Falou, inclusive, sobre a possibilidade de um retorno. O André é um jogador jovem, de apenas 21 anos de idade, maduro já, com casca, já tem muitas experiências. O André, com 21 anos, já passou por Vasco numa Série B, numa Série A, Nottingham Forest, Chelsea, Strasbourg, na França, ou seja, é um jogador muito rodado. E aí ele foi perguntado, é jovem, ainda tem um futuro brilhante pela frente, mas foi perguntado sobre o seu futuro. Se o vascaíno ele pode olhar para frente, olhar para o futuro e ver a possibilidade de um retorno do Andrei Santos. Se liga aí só na resposta dele. É claro que quando se trata de Vasco, toca no coração, né? Fui muito feliz lá no ano de 2022, ajudei juntamente com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro e, graças a Deus, o Vasco está bem. Claro, eu converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, porque a gente precisa desse título. O Vasco tem uma torcida imensa, gigantesca e está precisando desse título. Em relação à minha volta, é difícil falar, eu não gosto de ficar fazendo promessas, não gosto de ficar criando expectativas, mas é claro que eu sou muito grato ao Vasco. O meu clube do coração, é um clube que eu fiquei 12 anos, cheguei lá com 6 anos, me formou como homem, me formou como jogador também, como atleta, então eu sou muito grato e é claro que no futuro eu penso em retornar pro Vasco e para trazer a alegria, um pouco mais de alegria para a torcida também. O vascaíno, então, como vocês viram aí, né,
Essas foram as palavras de Andrei Santos. Qual é a sua opinião? Gostou das palavras dele? Acha que ele talvez tenha fugido aí, né, da resposta? Coloque aqui embaixo o que você achou. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, um vídeo mais informativo, mais rápido, mais direto ao ponto. E eu quero saber se você de fato curtiu. Caso sim, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E eu te espero amanhã aqui, às 7 horas da manhã em ponto, para falar mais sobre o nosso Vascão. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!